mergulhar numa das cartas mais misteriosas, eu acho, do tarô. O Arcano 18, a Lua. A gente tem um material bem rico aqui que explora, assim, as várias facetas dela. É uma carta fascinante mesmo. A ideia é essa, né? Desvendar essas camadas, entender por que essa jornada noturna da alma que ela representa, por que ela mexe tanto com a gente. Uma das fontes descreve como o espelho negro da alma onde se afogam as certezas e emergem os sonhos. É forte, né? Muito forte. E bem preciso, eu diria. Então tá, vamos começar a desempacotar isso. A Lua, ela fica ali, né, entre a clareza da estrela, que é o arcano 17, e a luz mais direta do Sol, o 19. Fica nesse lugar que pede mais entrega para o mistério do que clareza imediata. Exato. E o fascinante é como essa ideia do desconhecido lunar, ela aparece em tantas culturas, sabe? Ah, é? Tipo, Bom, a gente vê figuras como Hecate, lá na Grécia Antiga, a deusa das encruzilhadas, guiando na escuridão, né? Nos nossos dilemas internos. Ou na Índia tem Chandra, o deus da lua que, bom, mexe com as nossas marés, tanto emocionais quanto corporais. interessante essa conexão com as marés. Sim. E na Cábala, ela está ligada ao caminho entre Netzar, que a gente pode pensar como a força das emoções, dos instintos, e Malkuth, que é o nosso mundo aqui, o físico, a manifestação. A Lua seria essa ponte, meio nebulosa entre o sentir e o trazer para o real. Falando em sentir, a imagem clássica da Lua no Rider-Waite, que muita gente conhece, é muito, muito sugestiva. Tem aquela lagosta ou um caranguejo, né, saindo da água. Isso representa o que vem do fundo do nosso inconsciente, é isso? Exatamente. Aquilo que emerge das profundezas psíquicas. E aí tem o cachorro e o lobo, um de cada lado do caminho. O que essa dualidade significa? Junto com as torres lá atrás e aquele caminho que some, o que isso diz sobre a nossa mente? É um mapa do nosso interior, né? O cão representa a nossa parte mais domesticada, talvez o ego, o que a gente controla ou acha que controla, e o lobo é um instinto puro, o selvagem, o que não foi domado. A tensão entre eles. Isso. E as torres? Podem ser portais ou os limites mesmo da nossa compreensão racional, sabe? O ponto onde a lógica não alcança mais. E o caminho sinuoso é essa jornada incerta para dentro de si. Psicologicamente, nossa, conecta muito com a sombra de Jung. A sombra? Aquelas partes que a gente não quer ver. Justamente. Aquilo que a gente rejeita, esconde, mas que está lá. E a Lua convida a olhar para isso. Não necessariamente para resolver, mas para conhecer. E essa carta, quando ela sai numa leitura, ela sempre traz essa sensação de algo oculto, meio assustador, talvez. Pode trazer, sim. Na vibração mais, digamos, sombria dela, a Lua pode indicar auto-engano, medos que não fazem sentido, muita confusão, sabe? Viver numa ilusão. Hum, Mas, por outro lado, na luz dela, aí ela é fonte de uma imaginação incrível, de intuição super afiada, sonhos muito vívidos, até um acesso a uma sabedoria mais profunda, quase oracular. É como andar à noite só com a luz da lua, né? Você não vê tudo, mas você sente o caminho. entendi. E além dessa visão psicológica, o material fala de conexões mais místicas, né? Letra hebraica Kof. O que isso adiciona? Ah, sim. Kof significa nuca, ou a parte de trás da cabeça. Sugere aquilo que guia a gente sem que a gente perceba conscientemente, sabe? Uma inteligência mais instintiva. Interessante. Por trás sem ver? Exato. E astrologicamente tem ligação com peixes e câncer, signos super ligados à sensibilidade, emoção, ao psiquismo. E na alquimia, dá para fazer um paralelo com a Nigredo. Nigredo, a fase negra. Isso, aquela primeira fase escura de dissolução. É como se fosse um reset necessário antes de algo novo, mais verdadeiro poder surgir. É a matéria bruta do inconsciente sendo trabalhada. Então tá. Pensando numa leitura prática de tarô, como a pessoa sabe se está lidando com a intuição da lua, que é valiosa, ou se caiu na ilusão, no engano dela? Esse é o X da questão com a Lua.
Se ela está em equilíbrio na leitura, indica que a intuição está forte, que tem inspiração rolando, que é um momento bom para explorar sonhos, arte ou para acolher a própria sombra, sabe? Reconhecer. Certo. Mas, se está em desequilíbrio, aí é um alerta. Cuidado com enganos que podem ser seus ou de outros. Não se deixar levar por medos sem pé nem cabeça. A confusão pode estar atrapalhando o julgamento. As palavras para ficar atento são intuição, sombra, sonho, mas também confusão, mistério, inconsciente e ilusão. É preciso muito discernimento. Faz todo sentido. Parece que a Lua é esse lugar onde a realidade mais objetiva e a nossa fantasia interna se encontram. E às vezes se misturam, né? Talvez o medo que ela às vezes dá seja um sinal de que a gente está perto de descobrir algo importante sobre nós mesmos. Algo novo. Sem dúvida alguma. Acho que a mensagem principal da Lua é esse convite para navegar essas águas internas, mesmo que sejam turvas. É sobre aceitar que as sombras são parte da gente. Não são inimigas, mas fontes de informação, de força escondida. E confiar na intuição. E confiar na intuição. Mesmo quando a lógica parece falhar, quando o caminho não está nada claro. Como diz uma das fontes, né? Às vezes é preciso atravessar a escuridão para encontrar a luz verdadeira. Então, no fundo, essa travessia pela noite da alma, mesmo que seja desconfortável às vezes, é um rito importante para quem busca se conhecer mais fundo, né? Além do racional. Exatamente. É reconhecer a própria complexidade, o próprio mistério que a gente carrega. Bom, para a gente fechar, fica uma reflexão, acho que inspirada nisso tudo que a gente conversou. Qual a disposição que existe hoje para encarar as próprias ilusões? Ou será que ainda rola um medo grande do que mora lá no fundo? Será que vale se permitir perder-se um pouco nesse mundo simbólico para quem sabe se reencontrar de um jeito mais inteiro? Fica aí para pensar.